Nós vimos já que essas características, esses 16 tipos de personalidade que carregam dons, que na linguagem bíblica que nós lemos aqui, Paulo fala em dons, a gente pode falar em potencialidades, em capacidades, em aptidões, né? Você escolhe a palavra. Essas 16 personalidades ou dons, elas surgem basicamente, é isso que o nosso irmão Jung colocou, primeiro da extroversão, dessa diferença entre extroversão e introversão, segundo da diferença entre percepção e julgamento. Já vimos isso, e já vimos como isso impacta nos nossos relacionamentos. Já vimos também que a percepção, essa diferença, tem outras duas diferenças ali. Pessoas que percebem mais pela sensação, pessoas que percebem mais pela intuição. Isso também gera diferenças nas nossas personalidades e geram impactos nos nossos relacionamentos. Agora nós vamos para a última diferença ali. A função julgadora, vou só relembrar com você o que é a função julgadora. Função perceptiva, o que é? Como você capta as informações do mundo, como você coleta informações a respeito do mundo. Você pode coletar pela sensação ou intuição. A função julgadora é como você decide. Como você decide a partir das informações que você coleta a respeito do mundo. E basicamente, nós temos dois sistemas de decisão no nosso cérebro. Dois. O primeiro sistema é chamado de sistema lógico impessoal, que está diretamente ligado a essa parte do córtex pré-frontal, que é chamado dorso lateral. O segundo sistema de decisão que você tem se chama sistema afetivo valorativo, que está ligado à parte do seu córtex pré-frontal, que se chama ventromedial. São duas partes do cérebro que comandam, controlam dois tipos de decisões que todos nós fazemos. Vamos ver as diferenças entre os dois sistemas de decisão. O primeiro sistema de decisão, veja, ele simula situações. O nosso cérebro tem essa capacidade de simular possibilidades do que pode acontecer. E ele calcula a melhor decisão. Tudo isso inconscientemente. Antes de você tomar qualquer decisão consciente, o teu cérebro já está fazendo isso. Ele calcula a melhor decisão nessa parte do cérebro com base no quê? Na lógica, na causa e efeito, na eficiência. Essa outra parte, chamada centro de decisão afetiva valorativa, ele faz a mesma coisa, ele simula várias possibilidades do que pode acontecer a partir da sua decisão e calcula a melhor decisão, mas com base em outro critério. Qual critério? O impacto emocional nas pessoas. Pessoas ali quer dizer não só os outros, você mesmo. Impacto emocional que aquela decisão vai ter em você, impacto emocional que aquela decisão vai ter nas outras pessoas. Para que serve, basicamente, cada um desses dois sistemas na prática? O primeiro sistema lógico impessoal, ele serve, basicamente, para a resolução de problemas. Porque o problema que se apresenta diante de você, que você precisa resolver, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema que teu carro quebrou, qualquer problema. Problema tem emoções? Não. O que interessa na resolução do problema é a lógica, é a eficiência, é você saber as relações de causa e efeito no mundo material. O sistema 2, afetivo valorativo, ele também tem um objetivo. Qual é o objetivo dele? Manter a harmonia socioemocional, social, a harmonia entre as pessoas e a harmonia emocional. Você com as suas emoções e também os outros com as suas emoções. O primeiro sistema, ele é objetivo e impessoal. O segundo sistema, ele é subjetivo e pessoal. E os estudiosos dessa área deram, inclusive, um nome mais popular para esses dois sistemas. O primeiro sistema, convenientemente aqui, é chamado de sistema frio. O segundo sistema é chamado de sistema quente. Esses dois sistemas, eles funcionam muito bem na maior parte das situações. Um regula o outro, você calcula as possibilidades, você toma a decisão certa, ou prestando atenção mais no impacto emocional nas pessoas, em você, ou prestando atenção mais na resolução do problema. Só que muitas vezes nós temos o que se chama de dilemas. O que é um dilema? Um dilema, uma sinuca de bico, é quando você tem uma situação, perde. Se você decidir uma coisa, perde. Se você decidir outra, perde. Quer ver um exemplo concreto de um dilema? Tem muitos, né? Você colocar lá dilemas morais, por exemplo, né? Que eles fazem muito para testes, né? Você está no avião caindo, você pode salvar 5 pessoas, você pode salvar uma senhorinha, e tem 5 jovens, quem você salva? Aí você fala assim, por um lado, né? Puxa vida, vou ignorar o idoso, o mais vulnerável. Por outro, você fala, mas eu vou salvar mais 4. Você perde de qualquer jeito. E quando você tem um dilema que você perde de qualquer dos lados, veja bem, o teu cérebro
Aí vem os tipos diferentes de pessoas. Um vai privilegiar mais o sistema lógico impessoal. O outro vai privilegiar mais o sistema afetivo valorativo. E aí nós vamos ter pessoas diferentes. E aí nós começamos a ver as características, vamos entrar aqui, dessas duas pessoas, desses dois tipos de pessoa. Primeiro, do tipo lógico impessoal. Prioriza o sistema frio, que é o objetivo impessoal. Decide com base no quê? Na lógica, na eficácia, nas implicações de longo prazo. É orientada para a resolução de problemas, quer sejam teóricos ou práticos. Esse é o tipo de pessoa chamado lógico impessoal. O outro tipo, afetivo valorativo, ele prioriza o sistema quente, o impacto emocional imediato em si e nos outros. Ele decide com base em empatia, valores, experiências e crenças pessoais. E ele é orientado para manter a harmonia emocional em si mesmo e nos outros. Lembra, sempre é bom reforçar, todos nós temos os dois sistemas, mas nós lidamos na vida com dilemas. Perde, perde. E nesse caso, certas pessoas vão privilegiar o sistema frio, outras pessoas vão privilegiar o sistema quente. Uma pessoa cujas decisões são orientadas pelo pensamento, outras pessoas cujas decisões são orientadas mais pelo sentimento. E depois essas diferenças receberam letras específicas, né? A classificação veio do inglês, né? Thinking, pensamento, chamou T, pessoas do tipo T, e pessoas do tipo F, né? Que sentimento é feeling em inglês, então ficou pessoas do tipo F. Uma pessoa privilegia o sistema frio, outra pessoa privilegia o sistema quente. Sabendo disso, então, nós podemos fazer o nosso teste. Você se autoavaliar e a gente também ter um maior conhecimento dessas diferenças entre nós para que consigamos crescer como grupo, como igreja também. Se o Thiago puder me ajudar e puxar o quadro para mim aqui, eu agradeço. Antes só de fazer o teste, é interessante saber a proporção. Esses testes são realizados há muito tempo, há décadas, principalmente em outros países, Estados Unidos, Japão, Coreia, por aí vai. E nós já temos algumas estatísticas. A cada 3 pessoas, nós temos um T. Ou seja, a maior parte da população em geral é tipo F. Privilegia o sistema quente. De onde surge essa diferença? As especulações é que é de nascença mesmo. Certas pessoas, o circuito dopaminérgico delas, quando estão em relações sociais, é mais sensível do que outras pessoas. Ou seja, o feedback que ela recebe das pessoas tem maior impacto emocional nelas. Essa é a hipótese mais aceita. E isso vai fazer com que a pessoa desenvolva mais o sistema quente. Outras pessoas são menos afetadas pelo feedback das outras pessoas. Isso vai fazer com que elas desenvolvam mais o sistema frio. Então, na prática, 65% das pessoas são F, 35% das pessoas são T. Entre as mulheres, especificamente, você vê que a proporção aumenta. 75% das mulheres são tipo F. E entre os homens, tem uma predominância quase meio a meio, mas tem uma predominância um pouquinho maior do tipo T. 55% dos homens é do tipo T. Então, no geral, nós temos mais F do que T. Então, vamos fazer o teste. O que pesa mais para você quando está diante desses dilemas? Eu vou pegar aqui É um pouquinho só, tá bom. Isso, acho que aqui todo mundo enxerga, né? O que pesa mais para você quando você está diante de um dilema? Perde, perde. O impacto emocional que essa decisão vai ter nas pessoas e em você mesmo, ou você tende a focar mais na resolução do problema. E não fica em segundo plano, não é que não tem, fica em segundo plano o impacto emocional. Então vamos lá? F. Priscila. F. Tiago. Alguém faltou não, né? Ricardo T. Então tá aí o nosso quadro. Sabendo aqui agora, já tendo uma visão prévia, todos esses testes aqui que a gente está fazendo, das letras individualmente, são preliminares. Por quê? Porque a gente só vai conseguir fazer o teste mais preciso quando a gente vê as combinações.
Porque como alguns notaram, às vezes você fica em dúvida. Não, parece que eu sou mais T, parece que eu sou mais F, alguma coisa assim. E aí, dependendo das outras letras que você tem, vai explicar por que você se sente dessa forma. Então tudo isso é preliminar, depois a gente vai voltar a fazer o teste definitivo. Mas já dá pra gente ter uma ideia. Agora podemos entrar, então, no impacto nas relações, que é o que mais interessa pra gente. Qual é o impacto que essas diferenças vão gerar nas relações entre as pessoas? Primeiro lugar, ali, ó, problemas. Problema primeiro ali é de compreensão mútua, vai gerar problemas de compreensão mútua, vai gerar problemas de comunicação e vai gerar problemas de aceitação. 3 categorias de problemas que vão surgir. Segundo lugar, problemas de comunicação / compreensão também. E aqui o negócio já começa a complicar mais. Por quê? Tipo T, eu coloquei ali, sacrifica sentimento pela verdade. Veja bem, quando eu falo ali que o tipo T se baseia pela lógica, o que quer dizer lógica? Lógica quer dizer A igual a A, B igual a B, se é A, é A, se é B, é B, não existe um terceiro caso, que é o princípio lógico do terceiro excluído, inclusive. Ou seja, decisões pela lógica tendem a priorizar a verdade. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Veja que o que vai acontecer com um tipo lógico é que a mentira, a omissão da verdade, a dissimulação é vista como traição. É vista como deslealdade. É uma falta grave no sistema de crenças do tipo T. Agora olha a complicação que acontece porque o tipo F, ele sacrifica a verdade, se for necessário, aqui não é verdade metafísica, tá? A verdade pelo sentimento. O que significa isso? Que se for gerar um mal-estar, ele prefere omitir a verdade. Se for gerar um problema emocional aqui entre as pessoas, ele vai fazer de conta que está tudo bem. Para não criar uma desarmonia. Pergunta. O tipo F, ele faz isso pensando com más intenções? Ele faz isso por apreço, por consideração, por respeito, por amor. Ele faz isso. Só que como isso é entendido pelo T? Deslealdade. Porque para o tipo T, a verdade está acima do sentimento. E a maior demonstração de amor, de apreço, de afeto, é ser capaz de ser honesto e falar a verdade. Que problemas que isso gera? Porque cada um opera com um sistema diferente. Observações críticas. Para o tipo F, observações críticas são consideradas como ataques pessoais. Para o tipo T, ele faz observações críticas quando ele se interessa pela pessoa. E ele quer que a pessoa avance ainda mais. O tipo T, se você criticá-lo, ele vai considerar, ele não vai levar para o lado pessoal. Pelo contrário. Ele vai considerar que essa crítica pode ajudá-lo. Que você criticou porque você está interessado no que ele está fazendo. E é assim que ele faz com o outro. Ele critica porque ele se interessa. Agora pense nos problemas quando você tem um tipo T e um tipo F. E o tipo T, com as melhores das intenções, faz observações críticas e o tipo F entende isso como ataques pessoais. Então, tudo isso está dentro do campo da comunicação e da compreensão. E como eu disse, queridos, isso acaba com casamentos. Isso destrói casamentos. Isso destrói amizades de muitos anos. Isso destrói igrejas. E porque nós não conseguimos perceber essas diferenças que fazem parte da criação de Deus, como Ele fez a personalidade de cada um, e qual é o objetivo de tudo isso. Por que o T é desse jeito? O T é desse jeito porque ele é orientado para resolver problemas objetivos. E o tipo F é desse jeito para ele manter a harmonia social. As duas coisas são necessárias. As duas coisas se completam, as duas coisas se complementam. Problemas de aceitação. Agora começam as adjetivações. Toda adjetivação, como eu disse, é problema de aceitação. O tipo T vai ser considerado, ou pode ser considerado, por ser desse jeito, insensível, duro, manipulador. O tipo F, por ser desse jeito, ele pode ser considerado sentimentalista, fraco, manipulado.
As pessoas não se compreendem, não compreendem as diferenças, não compreendem a orientação de cada um. E aí vai para o caminho mais fácil, que é qualificar o outro negativamente. E quando a gente faz essa qualificação negativa, é porque a gente pegou, sentou aqui, trouxe aquela madeirinha, sabe aquela madeirinha quadradinha? Pegou um martelo. O que a gente fez? Condenado. Você é sentimentalista, é fraco e é manipulado. Você é bati martelo, insensível, duro, manipulador. Oxalá se nós conseguíssemos compreender um ao outro. Seria, como Paulo disse ali, um caminho muito mais excelente. Porque para compreender, você precisa do que vem na sequência do texto de 1 Coríntios capítulo 12, que emenda no 1 Coríntios capítulo 13. Vou falar agora de um caminho mais excelente. O caminho do amor incondicional. Que você vê o outro não como um inimigo, você vê o outro não como um problema que precisa ser corrigido, mas você vê o outro como uma parte que você não tem e que tem uma limitação que você completa, do mesmo jeito que você tem uma limitação que o outro completa. Então, T e F são complementares. Um tem exatamente o que o outro não tem. O tipo F, aqui algumas sugestões, né? O tipo F tem que parar de julgar o tipo T pelos Fs, por si mesmo. Por quê? Porque o tipo T é minoria. Como a maioria é tipo F, qual é a tendência? O tipo T ser julgado exatamente pela referência do tipo F. E aí você vai errar profundamente. E o tipo T tem que se esforçar para aprender a linguagem do tipo F. Porque se o tipo T não aprender a linguagem do tipo F, porque o tipo F é a maioria, ele vai sofrer muito na vida. Com as reações. Não é com ações, é com as reações.